Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso treinamento de hoje. Como já programamos, né? Vamos ver como é que faz a configuração lá da integração, não é isso? E além disso, a gente vai dar continuidade ao que nós paramos ontem, né? Que era a parte lá do PDV. Certo que não vai dar para ver todo, né? Até porque é pouco tempo. E assistir realmente precisa, é um programa bem extenso, né? E precisa de mais dias, né? Pra gente poder ver e testar, né? Todos os módulos que ele contém, né? O Ednei já recebeu um treinamento aqui, sabe bem como é, né? Mas realmente vai dar pra gente poder ver alguma coisa hoje, né? E provavelmente seria interessante marcarmos, né? Mais um dia de treinamento, mais alguns dias, na verdade, de treinamento para poder ver os demais módulos, as demais operações que o EasyAssist tem, certo? Muito bem. Vamos logo iniciar pela integração, ok? Que é algo bem simples, né, de configurar. É bem mais simples de configurar e até já temos uma ideia, né? Porque na instalação o Davi mencionou os serviços e a necessidade de se instalar o serviço chamado a integração, né? É a integrador. Esse serviço é responsável da comunicação entre o EasyAssist e o SysPDV, certo? Para sanar uma dúvida bem simples, mas para conhecimento das demais pessoas, né? É que o EasyAssist ele não comunica com o varejo fácil, certo? Diretamente, ok? Ainda ele não faz essa comunicação direta. Então, caso um cliente venha a ter o varejo fácil, certo? Como retaguarda, vai ter sempre que ter, né? Digo sempre até segunda ordem, né? Por assim dizer. Mas vai ter integração do EasyAssist com o varejo fácil, certo? Ela ainda não está acontecendo no momento, ok? Então todo cliente que tiver a necessidade de ter o varejo fácil como retaguarda, haverá sempre a parte da integração aí, o EasyAssist com varejo fácil, né? Ou seja, não está acontecendo no momento e agora tem a necessidade de ter o SysPDV no meio, certo? Como ponte entre o EasyAssist e o varejo fácil, tá bom? Então a integração vai funcionar com o SysPDV e o SysPDV vai comunicar com o varejo fácil, certo? Então o SysPDV ele vai ficar instalado na máquina, mas o cliente não vai ter necessidade de abrir, de fazer qualquer operação nele, ok? Ele vai ficar lá apenas como ponte entre o varejo e o EasyAssist, perfeito? Sobre a parte das bits fracionadas, realmente eu não sei se vai ter tempo para isso, certo? A gente tem alguns manuais, né, sobre isso, acho que você já deve até ter. O que a gente pode fazer é marcar nos demais dias, né, que forem marcados o treinamento, a gente pode dar uma atenção maior a esse tipo de operação, certo? Bom, integração, né? Para a gente poder acessar a configuração de integração, a porta de comunicação da integração é a 7503, certo? 7503. Então, para a gente poder acessar qualquer porta de integração do EasyAssist, né? Com os serviços do EasyAssist
ele tem, então a gente sempre vai colocar aqui o localhost, né, 2.7503, que no caso é a porta da integração, certo? Para qualquer outro serviço, por exemplo, eu quero o caixa não está comunicando com o banco do servidor. O que é que está acontecendo, né? Então eu vou ver a porta 7501. Então se eu quiser ver qualquer problema relacionado entre a comunicação, nesse caso a da integração, a 7503, onde a gente vai poder verificar, configurar inicialmente para poder a comunicação entre o EasyAssist e o SysPDV começar a funcionar, certo? Bom, como toda tela de configuração do serviço, certo? Seja para qualquer porta, 7501, 7502, a 03, a 04, a 05, todas elas vão cair sempre nessa tela de onde vai ter um login e uma senha, certo? Bom, o login para poder ter acesso a essa informação, a gente vai colocar ProAbacus, certo? E a senha é a senha padrão 572600. Bom, para primeiro acesso a gente vai vai fazer a configuração, certo? Então a gente vai acessar aqui o link, a aba configurações, perfeito? Pronto. Ao acessar aqui a configurações é bem simples, certo? Não tem muito o que fazer nessas configurações, porque a gente vai só dizer qual é o sistema que nós vamos fazer a integração e qual é o banco de dados que a gente vai fazer essa integração, certo? Pois o EasyAssist ele comunica tanto com o Firebird, certo? Ou se tiver algum sistema que for SQL. Então a gente precisa dizer qual é o banco que o EasyAssist vai comunicar, qual é o banco que ele vai fazer a troca de informações. Então nesse caso, no meu caso, é o Firebird. Então se for o Firebird, vai fazer esse processo aqui, certo? Vai apagar o Firebird, o nome Firebird, e vai deixar apenas o nome outro, certo? A gente vai deixar nessa mesma estrutura aí, apenas a palavra outro, e apagando o Firebird. Se o sistema for SQL, por exemplo, se por algum motivo o cliente vai fazer integração com o PDV e já usa o SQL, ou usa o sistema, por exemplo, Mr. Chef, que utiliza o SQL Server, né? Então nesse caso, a gente não vai mexer no Firebird e vai apagar o nome SQL, certo? E vai deixar apenas a palavra outro também. A diferença é que se for SQL, a gente vai precisar dizer se o servidor ele está em uma máquina local, senão a gente vai precisar colocar o IP e onde está o banco. A gente vai precisar dizer qual é o ID do banco, normalmente é SA, né? Se for outro, basta colocar aqui a informação do ID do banco, certo? O usuário. E tem a senha também, né? A gente vai dizer qual é a senha do banco SQL. A gente vai poder fazer essa operação aqui. E vai dizer também qual é o nome do banco, certo? Então essas três informações elas precisam ser verificadas e serem alteradas se for necessário, tá bom? Isso se for SQL. Se for o caso de Firebird, não tem necessidade nenhuma de alterar nada aqui embaixo. Basta apenas apagar o nome Firebird e o underline que estava aqui e deixar só a palavra outra. As demais informações só vai alterar, por exemplo, o host, por exemplo. Se o banco SysPDV, né, que utiliza Firebird, não estiver na mesma máquina do EasyAssist. Se estiver em máquinas diferentes, pronto, só repetindo a informação se não estiver na mesma máquina, né? Ou seja, se o EasyAssist não estiver na mesma máquina do servidor onde está ali o SysPDV. Se for esse o caso, a gente vai alterar, ao invés de localhost, vai dizer qual é o IP onde o SysPDV está, certo? Mas o caminho permanece o mesmo. E quando você faz a instalação do SysPDV, ele sempre cria uma pasta raiz no disco local C, né? SysPDV, e apontando para o nome do banco. Perfeito? Bom, aqui embaixo, essa minha base ela já foi alterada, mas aqui embaixo, onde
tem integrador, tem algumas informações bem interessantes que a gente pode verificar, certo? Duas delas, uma delas é essencial, certo? É importante e precisa ser feito para poder concluir a configuração de integração. Bom, como eu falei, aqui integrador, ele tem uma linha chamada outro, certo? Vou selecionar aqui para vocês. E veja que tem tem a palavra outro, né, entre aspas, e tem o nome do banco, que é justamente SysPDV, é o nome do sistema que eu vou fazer a integração. Vale notar que ao lado de SysPDV vão ter vários nomes de outros sistemas, certo? E o EasyAssist faz a integração. Então, nesse caso, você apagaria o nome desses sistemas e deixaria apenas o nome SysPDV, do jeito que está aqui, certo? Então, só deixando bem claro, vai ter o nome de outros sistemas aqui do lado, ok? Não vai ter só SysPDV, ou seja, essa configuração não vem assim, não vem dessa forma, padrão, né? O padrão dele não é vir dessa forma aqui. Então, a gente tem a necessidade de quê? De vir aqui, apagar o nome dos outros sistemas que estiverem aparecendo, que sempre vão aparecer, certo? E deixar apenas o nome SysPDV. Ou seja, eu vou dizer que o EasyAssist agora, além de ele comunicar com o banco, que é Firebird, eu vou dizer para ele que ele vai se comunicar com um sistema chamado SysPDV, certo? Então, essa é a forma de configuração que precisa ser feita para finalizar a configuração de integração, ok? Então, relembrando, apenas duas coisas que precisam ser feitas, né? Se a gente for resumir bem, né? Apagar o Firebird, que normalmente quando você instala o SysPDV, normalmente, né, sempre é o Firebird, mas pode ser SQL, como a gente já viu. Ou seja, a gente tem que apagar o nome do banco que a gente vai fazer a integração. Nesse caso, se for Firebird, a gente apaga Firebird, deixa só a palavra outra. Se for SQL, a gente apaga o nome SQL e deixa também apenas a palavra outra, né? E além disso, deixar o nome do sistema que a gente vai fazer a integração, certo? Aqui nessa linha, que é outro SysPDV, ok? Bom, tem um outro ponto interessante dessas várias configurações que a gente pode fazer aqui. Uma delas é essa primeira aqui, ó, desce apenas frente de loja. Estão vendo aqui que está como falso, né? O que é que isso significa? Isso aqui é bem interessante. Digamos que vocês vão fazer uma implantação em um cliente que é um supermercado, certo? Como via de regra, um supermercado, o SysPDV, ele atende, né, bem melhor, né, bem mais fácil, ele atende de forma mais complexa o supermercado do que o EasyAssist. Até porque o foco do EasyAssist é apenas restaurante, bares, lanchonetes, né, pet food e assim por diante, né? Bom, digamos que nesse supermercado, o cliente vai utilizar, ele vai ter uma lanchonete, né? Uma lanchonete dentro do supermercado, onde ele vai ter alguns salgados, alguns sanduíches, sucos, refrigerantes e assim por diante. Bom, nesse caso, se o cliente quiser, olha, eu quero utilizar o EasyAssist aqui, porque quero ter um terminal de atendimento, eu quero, vai ter alguns garçons que vão poder fazer um lançamento e um garçom e assim por diante. Então eu quero ter o EasyAssist aqui apenas no meu restaurante dentro do meu supermercado. Então, se for esse o caso, concorda que no supermercado existem mais de 30 mil itens, né? Ou até bem mais. E esses 30 mil itens não precisam descer na integração para o banco do EasyAssist, né? Precisa descer apenas o quê? Os salgados, os sanduíches, né? Os refrigerantes, as cervejas e assim, ou seja, esses produtos que vão ser consumidos ali na lanchonete. Então, se for esse o caso, lá no SysPDV, como eu já mencionei ontem, no cadastro do produto existe uma flag chamada frente de loja, né? Lá na aba informações, onde você vai dizer que aquele produto eu quero que apareça no meu frente de loja para ser lançado e ser vendido, né? Teoricamente, quando essa flag, né? Flag não, né? Essa informação está falsa, todos os produtos vão descer do SysPDV para o EasyAssist, certo? Todos os produtos, independente de ser frente de loja ou não. Então, se essa configuração estiver como falsa, digamos que o exemplo do supermercado, né? Todos os 30 mil itens, por via de regra, vai descer para o EasyAssist. Porém, se eu dizer que aqui se desce apenas frente de loja, né? Se eu colocar um true aqui,
ao invés de false, o que eu estou dizendo, né? Que apenas os produtos que estiverem marcados como frente de loja vai descer para o Easy Assist. Ou seja, ao invés de descer os 30.000 itens que o supermercado tem, vai descer apenas aqueles produtos que eu marcar como frente de loja. Certo? Ou seja, isso vai otimizar o banco, né? Não vai fazer com que o banco fique muito grande de forma desnecessária. Vai descer apenas os produtos que eu vou realmente vender ali naquela minha lanchonete. Certo? Uma outra configuração bem interessante é esse utiliza subgrupo. Ok? Por que isso aqui é interessante? Bom, nesse caso ele está nulo. O que significa? Que se o cliente cadastrar lá no PDV ou no Varejo Fácil, né? Ele cadastra uma seção, ele cadastra um grupo, ele cadastra um subgrupo. Esse subgrupo ele não vai descer para o Easy Assist, certo? Ele vai descer apenas, como regra, ele desce apenas a seção e o grupo. Mas se o cliente utilizar um subgrupo, certo? O que eu preciso fazer? Ao invés de deixar null, eu vou também deixar true, para poder descer os subgrupos, certo? Então isso é bom deixar bem claro, né? Se o cliente utilizar o subgrupo, eu preciso vir aqui e deixar do jeito que está como true. Se eu não alterar essa informação, você vai ver lá que lá no cadastro de grupo vai aparecer apenas as seções e os grupos, né? E aí, poxa, mas cadê o subgrupo que está faltando aqui? Não está descendo? Será que tem algum erro na integração? Será que não tem? Não, é só isso aqui que estaria faltando ser configurado. Ok? Bom, normalmente são essas duas informações que a gente utiliza, certo? As demais informações a gente sempre deixa como está, mas essas duas outras configurações que eu repassei para vocês podem ser alteradas dependendo de como o cliente for utilizar o sistema, certo? Bom, após ser feitas essas configurações, eu posso vir aqui, vou descer aqui desse lado e salvar, certo? Salvo essas informações. Quando eu salvo, ele por si só tenta reiniciar o serviço, né, da integração. Não se preocupe que essa porcentagem ela se estende bem, né, dependendo da velocidade da máquina. Deixa ele reiniciar aí. Pronto, reiniciou o serviço e já posso me logar novamente, certo? E aí já configurei a integração. O que eu vou fazer? Normalmente a gente só se loga novamente, né, para poder verificar o log dele, certo? Para verificar o log dele. No meu caso, ele começou a fazer a integração aqui, certo? Ele só está dando outros erros porque minha base já está mexida. Mas o que acontece quando a gente faz a integração? Aparece que duas tabelas em especial, né? Fica aparecendo ali SysPDV e SysPDV consumo. SysPDV consumo. SysPDV consumo, SysPDV, né? Fica aparecendo essas duas informações aí. E quando aparecem as informações, é uma resposta que o sistema nos dá, informando que o Easy Assist está comunicando com o SysPDV. E aí você vai ver que as informações dos cadastros, né, de produtos, cadastros de funcionários, os grupos, sessões, ou seja, todas as informações vão descer para o Easy Assist. Mas como é que a gente faz com que essas informações desçam de fato para o Easy Assist? Por exemplo, eu acabei de fazer a integração, eu vi que essas informações desceram, mas agora eu fiz uma alteração no meu cadastro. Alterei o nome, alterei o preço, alterei ou incluí mais um registro. O que eu preciso fazer? Bom, no Easy Assist, né, ele tem um retaguarda, né? Não é a retaguarda. Toda informação que for colocada, ou que for alterada, né, eu preciso vir aqui no retaguarda e clicar nesse botão carga de dados para dispositivos móveis. O que esse botão faz? Ele faz a sincronização, mostra aqui, sincronizar banco de dados do seu sistema de gestão com o Easy Assist, ou seja, o nosso sistema de gestão é o SysPDV. Então ele vai sincronizar o banco de dados do SysPDV com o Easy Assist. Sempre deixar marcado, né? Ele sempre vai vir já marcado, assim, consegue aqui. Eu vou colocar em sim. Então só clicar em sim, depois clicar em OK, ele força a comunicação entre Easy Assist e SysPDV. Então tudo que tiver sido alterado, que tiver sido incluído lá no SysPDV, ele vai fazer essa comunicação, ele vai começar a fazer uma leitura das tabelas de cadastro, de produto, de funcionário, enfim.
de várias tabelas e vai atualizar o banco de dados do EasyAssist, certo? É essa forma que a gente faz a configuração da integração, certo? Um detalhe interessante é que as informações, lembra que a gente estava fazendo a instalação do EasyAssist? Eu mencionei a vocês que a gente precisa vir aqui em estabelecimento, vir aqui no estabelecimento e fazer o cadastro do teu estabelecimento, né? Colocar o CNPJ para poder o serial, para poder o EasyAssist capturar uma série e nem poder fazer a autenticação dessa série como servidor da gente, né? Então só lembrando que quando houver integração com o SPDV, como eu já até mencionei ontem, né, mas só vou deixar mais claro hoje, é que quando você faz essa integração com o SPDV, normalmente a gente faz após que é feita a instalação, certo? Após que ser feita a instalação do EasyAssist, se tiver integração, certo? Eu não preciso vir aqui, eu não preciso nem abrir nenhum retaguarda ainda, né? Para vocês terem uma ideia, certo? Após ser feita a instalação do EasyAssist, eu já vou o primeiro passo, na verdade, é já fazer a integração, certo? Eu já faço a integração, já configuro a integração e já deixo comunicando. Daí vocês vão perceber que quando eu faço essa integração, as informações que estiverem lá no cadastro de próprio lá do SPDV, ou seja, nome, razão social, nome de fantasia, o CNPJ do cliente, ele já vai descer para o EasyAssist, certo? E o CNPJ descendo lá do SPDV para o EasyAssist, ele já vai poder fazer essa autenticação, ou seja, ele já vai poder fazer a autenticação da licença do EasyAssist, certo? Então, como via de regra, quando tem esse SPDV na jogada, eu não preciso vir aqui e fazer o cadastro do estabelecimento, porque esse cadastro já vai vir da integração do SPDV, certo? Já vai vir na integração o cadastro do estabelecimento. Só faz o cadastro do estabelecimento quando o cliente tem apenas EasyAssist, certo? Se for esse o caso, se o cliente tiver só EasyAssist, aí você faz o cadastro do estabelecimento, colocando as informações, né? Para poder, colocando o CNPJ para poder autenticar a licença do cliente. Perfeito? Muito bem. Então essa é a integração que a gente faz com o SysPDV. Lembrando que as informações que descem cadastro de grupo, né? Cadastro de seção, subgrupo, cadastro de produto. No produto a gente desce os NCMs, desce o CFOP, desce o PIS e COFINS, como a gente já até mencionou ontem, né? Desce o cadastro de pessoa, né? Desce a senha, né? A senha que você configurar para o funcionário, ele vai descer também, né? Ele só não vai descer as permissões de acesso, né? As permissões de acesso, como já mencionamos ontem, você tem que colocar diretamente no EasyAssist, ok? Muito bem, terminamos essa parte.